Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos estar falando do módulo 4. Esse módulo é composto apenas por uma aula. Então esse módulo a gente fala sobre higiene e limpeza. Lembrando que a nossa videoaula é dividida em 3 partes, então vamos dar início com a parte 1. Parte 1, vamos estar falando sobre higienização corporal, vamos dar início, falando sobre a higienização corporal. A higiene corporal, ela, além de proporcionar a questão de conforto e limpeza para o corpo, ela também está relacionada com o bem-estar e se constitui um fator importante para a recuperação da saúde. Então, o banho, ele está muito ligado ali na higienização e ele deve ser diário. A preferência é que seja no chuveiro, mas isso não significa que só pode ser no chuveiro. Você pode fazer banho no leito, na cama, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter, um piso sempre seco. Muitas das pessoas, elas gostam de utilizar esse tapete antiderrapante no banheiro, justamente para evitar risco de queda, acidentes. Apoio com barra de segurança. Vocês vão ver que em muitos casos é instalado esse tipo de apoio, essas barras que vão auxiliar a movimentação do idoso, certo? Que é uma barra de sustentação. No caso de um banho de chuveiro, pode-se utilizar uma cadeira para auxiliar o banho, certo? O ideal é que o banheiro ele seja o mais iluminado possível, um box adequado, bem higienizado. Que esse local ele também tenha numa temperatura adequada, assim como a água do banho numa temperatura adequada, para não dar um desconforto para o idoso. Vamos falar um pouquinho sobre o banho no chuveiro. Existem umas etapas que você tem que seguir, que são, digamos assim, primordiais, para fazer um banho no chuveiro. Primeiro, separe todos os objetos que você vai usar para banho. Sabonete, toalha, você vai usar um shampoo, você vai separar a roupa que a pessoa vai vestir depois do banho. Então você separa tudo, deixa separado de fácil acesso. Prepare o idoso antes de entrar no banheiro, Não é para retirar a roupa do idoso lá dentro do banheiro, que às vezes é um local menor, mais apertado, mais dificultoso. Então é ideal que você prepare. Quando ele vá para o banheiro, ele vai destinado ao banho. Muita gente usa a questão de roupão e toalhas. Verifique a temperatura da água do ambiente, verifique se tem a questão de correntes de ar que possa deixar o local muito frio e ele desconfortável. E aí proceda com o banho ou estimule a pessoa a cuidar da fazer sua higiene. Então nós já falamos muito sobre promover a independência do idoso. Então você pode estimular ele a fazer o próprio cuidado e auxiliar nesse cuidado. Aqui nessa etapa, muitas das vezes, para alguns idosos, pode ser necessário utilizar uma cadeira, para fazer o apoio. Verifique a necessidade de higienizar o cabelo, então a gente tem que estar inspecionando o couro cabeludo, tem uma periodicidade que tem que se lavar o cabelo, pelo menos 3 vezes por semana, então tem que ficar, verificar, se for o caso, higienizar o cabelo. Inspecione o couro cabeludo e o corpo. Por que inspecionar? Porque é o momento do banho, é o momento mais adequado para você observar se não tem alterações, se não tem ferimentos, ressecamento demais na pele, esse tipo de situação. Após o banho, proceda com a secagem. Essa etapa é muito importante também, porque você não pode deixar nenhuma região úmida, principalmente partes íntimas, dobras de joelho, cotovelo, debaixo das mamas, axilas e entre os dedos das mãos e dedos dos pés. Então é muito importante que você seque bem para evitar problemas futuros, E faça a hidratação da pele, Às vezes a pessoa gosta até de fazer uma massagem que vai auxiliar a circulação com óleo, Fazer uma massagem com óleo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o banho na cama. Como eu falei para vocês, não é só no chuveiro, a gente pode também fazer um banho na cama. Aqui seria um banho a pessoa deitada, Então, primeiro, separe os objetos do banho, já falei como que seriam os objetos, tudo que você for utilizar para o banho. Prepare o local, no caso, se for um colchão, você tem que preparar ele para receber a possível umidade, com a questão de onde você vai colocar o idoso. Verifique a temperatura do ambiente que está e da água também. Proceda com o banho pela cabeça, Você pode inspecionar se tem a necessidade de lavar o cabelo, se tiver, tem que limpar a cabeça com o pano molhado e você vai limpar e depois retirar o excesso.
Verifique a necessidade de higienizar o cabelo. Se for preciso, enxague e seque. Proceda com a higiene corporal com o pano molhado e retire o excesso, né? Você vai fazer a higienização com o pano molhado e aí vai retirando o excesso. A maioria das vezes a gente faz primeiro a higienização anterior do corpo e depois vira de lado e faz a higienização posterior e depois faz a higienização também das partes íntimas. Você pode já ir higienizando, retirando o excesso e secando se for o caso. Seque bem todo o corpo, já falamos por quê. Principalmente para evitar, né, outros problemas como a gente vai ver. Atenção para partes íntimas, dobras, joelhos, cotovelos e debaixo das mamas, axilas e entre os dedos. E faça a hidratação da pele. Então aqui a gente encerra a primeira parte dessa videoaula. Então na parte 2 nós já vamos ver alguns cuidados, certo? Iniciando essa parte 2 dessa videoaula, nós vamos estar falando com cuidados com a pele. Primeiro, tomar banho de sol diariamente, mas aí tem aqueles horários que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, o ideal é que o sol seja até 10 horas da manhã e depois das 16 horas da tarde, certo? Utilizar sempre protetor solar. Tem uma dieta alimentar, né? É importante para manter a pele saudável, assim como a quantidade de água para o bom funcionamento do organismo, já falamos isso muito bem. A questão da ingestão de água. Para evitar ressecamento da pele é preciso usar, né, pouco sabonete, também não usar água muito quente, porque isso pode ressecar mais a pele. Pode-se utilizar cremes hidratantes adequados para a pele do idoso, ou óleos, com aquela massagem que eu falei para vocês. Cuidado com as unhas, tem que sempre estar verificando se tem necessidade de cortar as unhas, né? Se o paciente estiver acamado, utilizar água morna em uma vasilha e imergir a mão, né? Limpando suavemente com escovinha. Pode cortar as unhas, mas tem que ter muito cuidado, até porque observar sempre os aspectos da unha, como cor, texturas e feridas, se tiver. Cuidados com assaduras, né? Assadura nada mais é do que lesões na pele. É que você mantenha a higienização da região, né? Principalmente a região íntima, e manter a área mais seca possível. Se for possível, exponha essa área da assadura ao sol para ajudar na cicatrização da pele. Se o idoso usar fraldas, fazer a troca regularmente, uma boa higienização após as trocas. Seque bem todo o corpo após o banho. Mantenha a pele hidratada e verifique a evolução da lesão. Pode-se utilizar pomadas para prevenção e tratamento de assadura. A gente já tem hoje no mercado pomadas específicas, né, para o tratamento e prevenção de assadura. Se mesmo com esses cuidados a pessoa apresentar assadura, é importante comunicar à equipe de saúde, né, principalmente para os profissionais de enfermagem e tudo. Vamos ter algum cuidado agora ao vestir e despir, né? Que é uma das etapas também. Deve ser simples, né? Confeccionar tecidos próprios ao clima, por exemplo, se está muito frio, se está muito quente, e confortável. Deve-se estimular, né, o idoso a vestir sozinho, dando instruções com palavras fáceis de fácil entendimento. Roupas como blusa, camisa ou suéter deverão ser preferencialmente abertas na parte da frente, para facilitar, né, a colocação e retirada. O uso de objetos pessoais pode ser mantido, então muitas pessoas idosas ainda têm alguns objetos pessoais que querem usar, então ok, né? Preferência a sapatos aqui, né, solados antiderrapantes. Isso depende muito do idoso também, mas a maioria ela já usa solados antiderrapantes. A roupa deve ser organizada e apresentada ao idoso, né, por exemplo, se é uma blusa, uma calça, vai sendo apresentado a ele. Manter sempre o respeito pela intimidade do idoso durante o vestir e despir, deixando-o em local adequado. Nesse processo de higienização, tem que fazer também o que é a higienização oral, que é a higienização, né, da boca, né, dos dentes ou prótese dentária, gengivas, bochechas e língua. E para que é isso? É importante para prevenir doenças, no caso se tiver dente, cáries dentárias, gengivite, sangramento de gengiva, entre outras doenças. Prevenir infecções bucais, né, infecções na língua, que podem estar levando a outros tipos de problema. Hidratar a língua, bochecha e palato, diminuir e prevenir a halitose, que é aquele mau hálito. Então, como que a gente faz? Geralmente a gente utiliza escova de dente, mas em algumas situações você pode estar utilizando uma gaze, certo? Creme dental, né? Você tem um copo com água e você tem que ter um copo vazio, né?
para descarte. Se estiver no banheiro é mais fácil, né, fazer essa higienização. E toalha de rosto ou papel toalha. Então, retirar a prótese se houver, e higieniza primeiro a prótese, né, com creme dental e enxágue ela. Enquanto não estiver utilizando, pode colocar numa vasilha com água. Proceda com a escovação dos dentes, se tiver dente, gengivas, bochechas e língua. Enxague bem, né, a boca e recoloque a prótese se houver, né, enxuga e recoloca a prótese, ok? Então, essa higienização oral ela é muito importante, ela tem que ser feita também diariamente. Então, aqui a gente encerra a parte 2 dessa videoaula e a gente já vai dar prosseguimento na parte 3 falando sobre alguns cuidados especiais. Eu vou deixar um vídeo para vocês, que ele é um vídeo um pouco mais antigo, mas ele tem basicamente todas as técnicas que a gente falou aqui, de forma muito sucinta, claro, vamos dar continuidade na parte 3. Nessa parte 3, nós vamos estar falando sobre alguns cuidados especiais. Cuidados às úlceras. Úlceras são também chamadas de escaras. Essa é uma situação de grande gravidade, né? Porque aqui é uma área de morte celular, difícil cicatrização e evolução constante. Pode levar à gravidade. Então, aqui sonda vesical de demora, que é uma sonda fixada na bexiga para a coleta de urina. Aqui a gente tem o Uripen, que é também uma sonda externa fixada ao pênis para a coleta de urina. E a gente tem ostomias, que são fixadas através de uma abertura cirúrgica para administrar. Tem umas ostomias que é para administrar a alimentação e tem outras que é para fazer a coleta, né, de urina e fezes. Cuidados com úlceras de pressão, como eu já falei também, isso aqui é também chamado de escaras, então a gente tem que ter um cuidado. Existe uma zona, principalmente a zona que fica muito em contato, né, fica com pouca oxigenação, como por exemplo isso daqui, ó. Tem estágio de escaras que pode vir desde um processo de vermelhidão até um ferimento sério, que pode levar ao comprometimento, né, eu já falei para vocês. Então, um dos cuidados que a gente tem que ter é mude o paciente de posição constantemente, de 2 em 2 horas, principalmente pessoas acamadas e cadeirantes. Faça uma cuidadosa inspeção da pele a cada mudança para não correr o risco de colocá-la sobre a área de vermelhidão. Então, você de repente coloca novamente, o ideal é que ela mude de posição. Usar protetores de espuma, né? Como, por exemplo, o colchão, caixa de ovo, é muito importante, né? Rolos, almofadas e travesseiros nessas áreas de maior risco, né? Para minimizar esse impacto. Evitar colocar um membro do paciente em cima do outro. Mantenha o idoso fora do leito sempre que possível. Tomar sol de 15 a 30 minutos, né? Naquele local, naquele horário que eu já falei para vocês, com filtro solar. A pele bem protegida. Mantenha a boa higienização da pele, secagem e hidratação corporal. Cuidados com a sonda vesical de demora. Lave bem as mãos antes de... Limpe a pele ao redor da sonda com água e sabão pelo menos 2 vezes ao dia para evitar o acúmulo de secreção. Higienize a bolsa ou frasco coletor pelo menos 1 vez ao dia. Mantenha o frasco ou a bolsa coletora abaixo do nível da cama, né? Que é justamente para a gravidade levar a questão da urina, certo? Você pode higienizar por fora a bolsa, coletar a urina, tirar a urina, porque não pode ficar ali, né? Para não dar nenhuma infecção. Tome cuidado para não puxar a sonda, pois isso pode causar ferimento. Se durante algum tempo não houver urina na bolsa, verifique se a sonda está dobrada, obstruída ou pressionada pela pena. Se você observar que não está tendo saída de urina, o ideal é que você comunique urgentemente à equipe de saúde. Lembra que o idoso, ele sempre tem uma equipe multidisciplinar, né? Ali que tem que ser cuidado, você não pode tomar conta de tudo sozinha. O manuseio da estação deve ser orientado pela equipe de saúde, certo? Então, esses cuidados especiais geralmente já são realizados, a colocação desses objetos, eles já são feitos por profissionais específicos, profissionais de enfermagem, da área de enfermagem, que já fazem a colocação. Então, muitas vezes o cuidador ele só tem que fazer a higienização, tá? Colocar e tirar, isso daí geralmente que já faz são os profissionais de enfermagem. A gente tem também o Uripen, que é, como eu falei para vocês, que coloca diretamente no pênis, né? Aqui é um exemplo de como coloca, né?
como colocar no pênis, fixa com auxílio de micropore. Alguns ainda colocam a camisinha por cima e fixa de novo com micropore. Então, antes de manusear esse Uripen, lave as mãos, né? Questão que você mantenha os pelos pubianos aparados para facilitar a utilização do Uripen. Retire pelo menos uma vez ao dia para higienização. Fazer a higienização do pênis com água e sabão e secar bem antes de colocar o Uripen. Colocar a camisinha e deixa um espaço livre na ponta do pênis, né? Fixação não deve ficar muito apertada para não causar nenhum tipo de lesão naquela região, certo? Lembrando que a colocação e manuseio do Uripen deve ser sempre orientada pela uma equipe de saúde. Aí vamos falar um pouquinho sobre ostomia. A gente tem gastrostomia, urostomia e colostomia, né? Gastrostomia é para alimentação, administração de alimentação, via sondas, né? Então, assim, aqui é um exemplo de uma gastrostomia. Então, você vai fazer a higienização aqui. Primeiro, lave as mãos. Você pode limpar a pele ao redor da ostomia, que é isso aqui, né? Sem esfregar, sem muitos movimentos bruscos, só vai retirar a secreção, sujidade. Você pode até lavar uma sonda com uma seringa. Comunique à equipe de saúde caso você observe uma saída de uma secreção estranha ou alguma alteração aqui, né, no local de inserção da sonda. Aqui a gente tem cuidados com urostomia e colostomia. Urostomia é para coleta de urina e colostomia é para coleta de fezes, né? Geralmente ela fica nessa região aqui, ó, fica fixada aqui, né? Então, antes de você manusear esse tipo de ostomia, lave as mãos, né? Você pode limpar ao redor da ostomia sem esfregar a pele, né? Retirando ali a secreção, sujidade, seque bem com toques leves. Não é necessário nenhum tipo de produto, não é para passar álcool, não é necessário isso. É água e sabão, tá? Também não é para encharcar, para fazer a higienização delicadamente, ok? As bolsas devem ser guardadas em locais limpos e secos e protegidas ao sol, porque geralmente as pessoas têm bolsas de reservas para evitar a umidade e ressecamento. A bolsa deve ser esvaziada. O que você vai fazer é esvaziar, como eu falei para vocês. A troca da ostomia, geralmente quem faz é quem é um profissional da enfermagem, porque você tem ali que medir a abertura da ostomia, tem que verificar. Geralmente quando a bolsa ela precisa ser trocada, ela muda de coloração, então tem um tempo, tem tudo isso, certo? Não é necessário retirar ela para banho, porque ela é uma bolsa impermeável. Se você quiser, pode cobrir com saco plástico e fita, se necessário, tá? Isso também depende da bolsa. Muitas vezes, um profissional, como eu falei para vocês, ele orienta como fazer também o manuseio dessas bolsas. Aqui é um exemplo, né, o que seria o estoma. O estoma nada mais é do que a abertura da ostomia, onde vai fixar a bolsa, bem aqui, tá? Deve-se ter cuidado com o jato muito forte do chuveiro para não atingir a abertura da ostomia, para não provar nenhum deslocamento, nem descolamento e aí provocar sangramento. A prioridade da higienização da ostomia é com a integridade da pele ao redor do estoma, né, ao redor daqui, ó. Tá? Você tem que sempre observar a característica da pele. Pele deve estar a cor, né? Observar a colostomia com regularidade, a pele em sua volta deve estar úmida, lisa, de cor avermelhada, livre de coceiras e feridas. Qualquer alteração, comunicar imediatamente à equipe de saúde. Lembrando que o uso e manuseio dessa ostomia deve ser orientada pela equipe de saúde e geralmente é um profissional de enfermagem, certo? Eu vou deixar também um segundo vídeo para vocês, que tem uma profissional de enfermagem que ela fala muito bem como fazer apoiamento dessas bolsas, tá? Curiosidade, quer saber mais? Então veja lá esse outro vídeo que eu vou mandar para vocês também, que tá bem legal, certo? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, leiam a apostila, façam a atividade e até a próxima aula.